Mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra para anunciá-la, para pregar, Senhor. Sempre, sempre, Senhor, na Tua dependência, buscando, Senhor, rogando de Ti, do Teu Espírito, a capacitação, a unção, a condição, Senhor, para expor a Tua palavra, Senhor, com toda clareza, com aquilo que é necessário, Senhor, com aquilo que nos é de responsabilidade, falar claramente aquilo que o Senhor tem exposto na Tua palavra, Senhor. Não é uma mera leitura, Senhor, acabamos de ler. Haverá exposição e haverá também, Senhor, a explicação e a aplicação. Em tudo, ó Deus, nos dirige, em tudo, Senhor, nos guia, em todas estas palavras, ó Deus. Dá, Senhor, a compreensão, dá um entendimento para aqueles que ouvem. Senhor Deus, sê misericordioso, ó Deus, com os ouvintes. Porque esta palavra, Senhor, Tu sabes, ó Deus, ela não tem outro efeito, senão ou de salvar ou de condenar. Que seja, Senhor, para a salvação, que seja para a transformação das vidas que ouvem, ó Senhor. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso sermão, irmãos, já podem ir gravando nas suas mentes ou anotando, é Em Alerta contra os Falsos Mestres. Em alerta contra os falsos mestres. Nós vamos expor a primeira parte desses sermões que vamos tratar nesses versículos aqui, 1, 2 e 3. Em alerta contra os falsos mestres. Irmãos, quando uma cidade ou um estado, ou até mesmo um país inteiro, dependendo do país, inclusive da sua extensão, ele enfrenta situações de desastres naturais, por exemplo, ou outros eventos que representam ameaças significativas à população, ameaças ao território, ameaças à soberania, é comum que sejam tomadas medidas para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Pelo menos é isso que se espera das autoridades constituídas. Nesses casos, uma das possíveis ações é a decretação de estado de alerta. Pode ser realizado tanto pelo governo municipal quanto pelo estadual. Isso é uma medida que é adotada para mobilizar recursos para definirem-se estratégias de resposta devido a uma possível situação de emergência. Então, esse estado de alerta ele é decretado quando há indicativos que um evento adverso está prestes a acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo, mas que ainda não atingiu um nível que justifique a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública. O estado de alerta é como um aviso à população, um aviso às autoridades para que todos se preparem para lidar com algo que vai causar ou já está causando danos, para que esses danos sejam minimamente, o máximo possível, amenizados, minimizados. Nos versos que lemos, o apóstolo Pedro leva os cristãos a ficarem exatamente nesse estado, em estado de alerta. Por quê? Porque tem algo com um grande poder destruidor que ronda, que ameaça a igreja. Que algo é esse? Os falsos mestres e seus ensinos.
a falsidade dos mestres enganosos é um grande perigo para a igreja. Pedro disse isso, irmãos, a esses destinatários dessa carta, mas nos nossos dias, isso também é muito significativo. Por quê? Porque há uma grande onda nas igrejas evangélicas de emocionalismo, de sensorialismo, em detrimento da sã doutrina. Eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos aqui já ouviu a expressão: a letra mata, mas o espírito vivifica. O problema, irmãos, não é a frase. O problema é que quem normalmente pronuncia essa frase transmite a falsa ideia de que nós não precisamos de estudos, nós não precisamos de doutrina, e nós precisamos sim mais da unção do Espírito, do amor, da comunhão, do fortalecimento dos relacionamentos. Mas esta não é a perspectiva bíblica. Pelo contrário, o primeiro capítulo desta segunda carta de Pedro, ele termina com uma afirmação, exatamente uma afirmação de que a palavra proclamada por ele não é resultado de mitos ou fábulas engenhosamente construídas, mas a verdade bem fundamentada e confirmada por testemunhas oculares daqueles que viram a glória de Cristo. E ele diz o seguinte, em 2 de Pedro 1,19: e fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atender a mensagem. Deixa eu lembrar de novo aos irmãos, o contexto do final do capítulo 1 é Pedro chamando os irmãos a agarrarem-se à palavra da verdade, à doutrina, ao ensinamento dos pastores, dos apóstolos e dos profetas. Agora, irmãos, nesse segundo capítulo, Pedro vai fazer um importante alerta à igreja sobre os falsos mestres, e isso nos dá muitas razões para estarmos muito atentos a este perigo. E eu quero trazer nesta oportunidade duas razões que Pedro nos apresenta aqui. As duas primeiras razões, não são só estas, para que a igreja fique alerta para este perigo. A primeira delas é: cuidado com os falsos mestres. Fiquem alerta contra os falsos mestres, porque eles atuam de forma dissimulada. Por que é que você tem que ficar alerta? Você sabe que tem falso mestre, não tem? Você sabe que tem falso ensino, não sabe? Mas você está alerta? Você está atento? Você está em estado de alerta? A questão é essa. Todos nós sabemos que há perigos. Toda cidade ou cidades em locais mais específicos tem alguns perigos que rondam, outros têm uns outros perigos, mas você está sempre em estado de alerta? Abrindo um rápido parênteses, nos últimos anos, na humanidade, o nosso planeta foi atingido por tsunamis, não foi? Trouxeram grandes estragos. O que é que as autoridades fizeram? Colocaram sensores em vários locais do planeta para identificarem com antecedência a ameaça de tsunamis. Significa dizer o quê? Que eles têm sensores que monitoram e estão em estado de alerta. Quando
perigo pode surgir, já há uma informação, já pisca a luz no monitor vermelha, os sensores já avisam, já há uma rede de comunicação para minimizar o possível surgimento de um tsunami. Eles estão em estado de alerta. Todos nós sabemos que existem terremotos, existem maremotos. Mas nós devemos tomar as devidas precauções para estar em estado de alerta para quando isso acontecer. A igreja tem que estar constantemente em estado de alerta. Porque os falsos mestres atuam de forma dissimulada. Versículo 1 novamente. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Introduzirão dissimuladamente. O estado de alerta, como trouxe inicialmente aqui para os irmãos, compreende não apenas a preparação para se minimizar os danos, mas também para se evitar os danos. Citamos para os irmãos sensores que identificam abalos sísmicos, que identificam possíveis atritos das camadas das placas tectônicas que podem gerar um tsunami. Mas, com relação à igreja, como a igreja pode agir nesse sentido? Como a igreja pode evitar esses danos? Pedro aqui, irmãos, nos dá uma grande orientação. As primeiras palavras do versículo 1 já nos dão orientação. Que palavras são essas? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso quer dizer que nós devemos olhar para o quê? Para o tempo dos falsos profetas. Ele diz, naquele tempo surgiu falsos profetas, nesse tempo surgirão falsos mestres. O que é que eu tenho que fazer? Bom, eu vou olhar como foram esse surgimento dos falsos profetas, como era seu modus operandi, como eles agiam. Por quê? Porque quem está por trás deles, quem está por trás dos falsos profetas, quem estava por trás dos falsos profetas, também está por trás dos falsos mestres. Quem é este? Satanás. Compreender o inimigo, quem é e como age, é extremamente importante para se proteger. Estudar a superfície da terra, toda a geologia, geografia, é importante para entender como se dão os terremotos, os tsunamis. Então nós devemos observar o que aconteceu na época dos profetas. E precisamos lembrar, olha irmãos, prestem bem atenção nisso, precisamos lembrar que os falsos profetas fizeram muito mais estragos no povo de Deus do que os exércitos dos filisteus, os exércitos dos assírios, os exércitos dos amalequitas. Os falsos profetas fizeram o povo pecar de tal maneira que atraiu sobre eles todas as maldições que Deus havia prometido. Eu quero trazer nessa oportunidade, irmãos, apenas o exemplo de dois profetas. O primeiro deles é Jeremias. Jeremias alertou o povo dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas. Quem são essas palavras falsas? Os falsos profetas.
Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Está lá em Jeremias 7, 3 a 4. O povo estava dando ouvidos aos falsos profetas, a quem se levantava e dizia desse jeito. Por quê? Qual o contexto disso, irmãos? O contexto é que o povo de Deus, o reino do sul, jamais imaginaria que Deus permitiria que Judá e a cidade santa fossem destruídos. Eles olharam para o reino do norte e disseram: aquilo aconteceu no reino do norte porque eles não temiam a Deus, porque eles elegeram seus próprios sacerdotes, eles definiram os lugares de adoração que Deus não mandou, por isso que eles hoje estão no cativeiro. Mas nós não, nós temos o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E nesse contexto, Jeremias estava anunciando os oráculos de Deus diariamente ao povo, mas eles não queriam ouvir esse tipo de mensagem. Eles não queriam ouvir a mensagem de Jeremias. E vem aí, irmãos, uma onda de falsos profetas. Jeremias, quer dizer para os irmãos, sofreu muito por pregar a verdadeira mensagem. Em Jeremias 21 diz assim: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. O que é que Jeremias profetizava? No capítulo 19 de Jeremias nos diz, os versículos 14 e 15, nos mostra uma das partes das profecias de Jeremias. Ele diz assim, Jeremias 19, 14: Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, ele falou essas palavras em Tofete e voltou, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. A quem o povo estava ouvindo? Os falsos profetas. Muito bem, essa foi a palavra de Jeremias. Passur ouviu as palavras de Jeremias, e o que foi que ele fez? Versículo 2 de Jeremias 20. Então feriu Passur ao profeta Jeremias, o feriu, bateu nele e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Jeremias sofria por profetizar, por anunciar a verdade do Senhor, enquanto o povo estava dizendo: não, nós não queremos ouvir essa mensagem. O sacerdote, filho do sacerdote, fez isso. Não era fácil, irmãos, para Jeremias anunciar as verdades, enquanto tantos falsos profetas faziam o contrário, ao ponto de Jeremias dizer, ainda em Jeremias 20, versículo 7, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio. Escárnio, irmãos, é desprezo, todo dia. Cada um deles zomba de mim. Quem zomba? O povo zombava dele. Quem zombava dele? Os falsos profetas zombavam dele. Todo mundo zombava dele. Versículo 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, vexame e ludíbrio, quer dizer, zombaria, todo o dia. Enquanto Jeremias
ouvia da parte do Senhor e gritava violência e destruição. Sabe qual era a mensagem dos falsos profetas? Não se preocupem. Deus é um Deus de amor e de paz. Não ouça Jeremias. Jeremias só fala de queda e ruína. Jeremias só fala de destruição e violência. Deus é amor. A mesma coisa, irmãos, ocorreu com o profeta Micaías. Peço que abra agora suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 18. Acompanhe comigo a leitura de alguns versículos. 2 Crônicas 18. A partir do versículo 9. Diz assim: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono. Josafá foi ter com o rei de Israel, que não deveria. Cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Olhe o que é que os profetas profetizavam. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro. Toda aquela performance, muito comum nos nossos dias, dos falsos profetas. Performance. Esse aqui fez chifres de ferro. Outros vêm com vestimentas, outros vêm com jogo de luzes, com fumaça, com gelo, com canhões assim. Cada época tem sua parafernália, seu apetrecho. Uns trazem água do Rio Jordão, outros trazem terra do deserto de Israel e traz para cá, não é assim? Muito bem, esse aqui fez chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todo consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Essa foi a palavra dos falsos profetas. Aí o que acontece? Josafá disse: todos os profetas estão aqui. A Bíblia não diz porque ele desconfiou, porque tinha um monte de profeta. E o rei de Israel disse: rapaz, tem um, mas ele nunca fala o que é bom a meu respeito. Josafá: não diga assim ao rei, mande chamar esse. Quem era esse? Micaías. Aí vamos ver agora a palavra de Micaías. 2 Crônicas 18, a partir do versículo 16. Então disse ele, Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes. São a mesma palavra de Jeremias. Violência e destruição. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Esta é a verdadeira palavra do Senhor, disse Micaías, não a que Zedequias está dizendo. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti.
Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: Jeremias também foi ferido, não foi? Micaías, ferido. Zedequias disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Você consegue fazer um paralelo com os nossos dias? Eu pergunto, qual é a mensagem que está na boca da maioria dos pregadores e de muitos crentes dos nossos dias? Jesus te ama. Alguma diferença da época de Jeremias? Deus é amor. Qual é a mensagem dos nossos dias? Deus não vai levar ninguém para o inferno. Deus tem um plano especial para a sua vida. Deixe Deus fazer a obra na sua vida. Qual é a mensagem dos dias de hoje? Deus quer o melhor para você. Qual é a mensagem de hoje? Está aí cantada. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Qual é a mensagem de hoje? Você tem livre-arbítrio, você pode escolher. Você pode adorar a Deus como quiser. Vinde como estais e permaneça do mesmo jeito. Você pode adorar a Deus. Deus olha a intenção do seu coração. É a mesma mensagem. O que é que os verdadeiros mestres, não os falsos mestres, pregam hoje? Você foi concebido em pecado. É preciso se arrepender. É preciso nascer de novo. A salvação é pela graça, por meio da fé. A salvação pertence ao Senhor. Você não pode fazer nada para ser salvo. Clame a Deus por misericórdia, como Bartimeu. Talvez haja esperança. Percebe? Os pregadores, irmãos, estão dando ao povo o que o povo deseja ouvir. Os pregadores estão entretendo as pessoas em vez de instruí-las nas coisas de Deus. O que Pedro está nos dizendo aqui é que isso não é novidade. Os falsos profetas também diziam no passado: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. A mesma tendência atormentava Israel no Antigo Testamento. A mesma coisa. Pedro nos diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Por que é que você tem que ficar alerta? Porque do mesmo jeito que aconteceu com os falsos profetas, vai acontecer com os falsos mestres. E o que é que eles vão fazer? Eles vão agir de maneira dissimulada. Calvino destaca aqui a astúcia de Satanás e de todos os ímpios que militam sob a bandeira de Satanás. O que é isso? Dissimuladamente. Se fosse assim num campo, talvez de batalha, é como se eles viessem assim agachados, rastejando, se esgueirando, observando, para agir de modo a não serem notados. O modus operandi deles é isso. Mas ninguém está no campo de batalha. Como é que eles vão agir assim na igreja? Eles vão fazer de tal maneira que não vão se expor. Eles não vão expor inicialmente as suas intenções. A sua intenção é má, mas ele não coloca logo a sua intenção.
Ele não coloca logo o que ele quer. É diferente da mensagem do verdadeiro profeta. É diferente da mensagem do verdadeiro mestre, do pregador da palavra de Deus. Ele expõe todo o desígnio de Deus, ele expõe toda a vontade. Ele não esconde. Ele não esconde a mensagem. Jeremias disse direto a mensagem. Micaías disse a mensagem de forma direta, sem arrudeio, sem enganação, sem enrolar. O falso mestre não deixa claro sua intenção. Vai aos poucos, de maneira que não seja notada, contaminando a igreja com heresias destruidoras. Agora, o pior é isso, irmãos. Quem são estes? Quem são estes falsos mestres? Pedro também nos diz. Olhe por que a gente tem que ficar alerta. Olha o perigo. Sabe quem são estes? Aqui tem uma questão que é polêmica, mas eu vou trazer clareza aqui para os irmãos. Qual é a polêmica? Está aqui. Pedro diz, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. O que é isso, pastor? Vou explicar. E não é difícil pelo contexto, apesar dos muitos debates a respeito disso. E é por isso que é perigoso. O que é que isso quer dizer? O que é que esse texto quer dizer? Quer dizer que o joio, os que parecem trigo e não são, é quem vão fazer um estrago na igreja. São estes a quem Pedro se refere, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Sproul nos diz que Pedro se refere àqueles que alegam ser cristãos, mas negam o próprio ato da expiação. Os que estavam dentro da igreja, os que pertenciam à igreja, é isso que Pedro está querendo dizer. Há muitos nas igrejas de hoje que professam ser cristãos, mas negam a expiação de Cristo. Pedro está dizendo que as heresias que atormentavam a igreja primitiva eram tão graves que incluía até a negação do próprio Cristo. Ou seja, não eram cristãos, irmãos, que haviam perdido a salvação. Você diz, esses aqui são perder a salvação? Não! Nenhum cristão verdadeiro pode cometer apostasia. Mas a apostasia acontece na igreja todos os dias, entre aqueles que alegam ter fé, mas a repudiam, como Demas, que abandonou Paulo quando Paulo estava na prisão, está lá em 2 Timóteo 4:10. Porque a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres. Eles vão fazer igual os falsos profetas. Eles vão agir de forma dissimulada e eles vão sair de dentro da igreja. Essa é a primeira razão. A segunda, por que é que a igreja tem que ficar alerta? Porque eles vão introduzir heresias destruidoras. A parte B do primeiro versículo. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, irmãos, o estado de alerta na igreja deve ser constante. Quem são os falsos mestres? Eles vão vir de fora? Não. Eles vão vir de dentro. Quando é de fora, irmãos, fica até mais fácil combater. Mas quando é de dentro, normalmente a coisa fica mais complicada. Muitos laços de amizade são feitos. E os irmãos, olhem, eu vou abrir aqui um parênteses. Os irmãos têm muita dificuldade de cortar laço de amizade com herege, com quem abandona a igreja, com quem dá as costas para a igreja. Os irmãos têm muita dificuldade. Formou aquela amizade, andava junto. Irmãos, lembra do Salmo 50? Andávamos juntos, íamos para a casa do Senhor. Davi dizia, fostes tu, se fosse outro, o inimigo, eu até entenderia, mas nós cantávamos os salmos indo para Jerusalém,
muito difícil, tem muito cristão que tem dificuldade de quebrar laço de amizade com herege. Fica com aquele sentimento de culpa, mas a pessoa defende uma heresia. Por que você tem que estar com comunhão? Essa pessoa deu as costas para a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Por que você tem que estar ainda alimentando essa amizade? São essas pessoas que que trazem perigo para a igreja. Pedro, irmão, está dizendo isso. Então é muito mais difícil se contrapor quando é de fora, mas quando é de dentro, muitas vezes muitos ficam se questionando, pensando, rapaz, aquilo que ele disse, aquilo que aquele irmão, ainda chama de irmão, aquilo que aquele irmão disse, qual é o sentido? Será que tem aquele sentido mesmo? É mais complicado. E Pedro está dizendo, cuidado, que eles ensinam heresias destruidoras. Irmão, não podemos minimizar o perigo. Pedro não está minimizando o perigo. Pedro está alertando para o perigo. Porque uma heresia é algo que vai acabar, uma heresia destruidora vai acabar com a igreja. Uma heresia destruidora não é um mal entendido que pode ser esclarecido por meio de um estudo na quarta-feira, no meio da semana. Não. Certamente, irmãos, eu sei que vocês conhecem o efeito de uma praga numa lavoura. Certamente vocês já ouviram falar na praga da mosca branca. Certamente vocês já ouviram falar de doenças como a febre aftosa e o mal da vaca louca, que acometem o gado. Nenhum produtor, irmãos, em sã consciência, sabendo dos perigos desse tipo de peste, fica sem fazer nada, porque o risco de perder toda a produção, todo o seu rebanho, é evidente. Heresia destruidora é uma peste dentro da igreja. É uma praga. Por isso que, da mesma forma, a igreja deve ficar alerta contra os falsos mestres. A palavra heresia, irmãos, é derivada do verbo grego que significa tomar alguma coisa para si, escolher ou preferir. Diz respeito a um pensamento, uma ação que alguém escolhe ou que um grupo de pessoas adota como regra de fé ou modo de vida. O resultado inevitável disso, diz Kistemaker, é o ato de separação. E olha, irmãos, que Paulo instruiu Tito sobre esse problema, dizendo o seguinte, Tito 3,10, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Faccioso é o quê? Aquele que cria facção, separação. Assim como as pragas na lavoura, as heresias destroem a vida espiritual e moral dos cristãos. E como sempre destacamos, essa destruição nunca vem de forma imediata, de sopetão. Ela vai ocorrendo aos poucos, até porque, veja, as heresias são introduzidas dissimuladamente. Entram de maneira furtiva, oculta. Agora, outra coisa importante, veja, os falsos mestres, além de destruírem os membros da igreja, também destroem a si mesmos. É uma maneira de agir kamikaze. Veja, olha o finalzinho do versículo 1. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Por que eles trazem repentina destruição, irmãos? Porque eles chegam ao ponto de negar o próprio Cristo. Isso é destruição.
acaba com a vida de quem dá ouvidos a eles e ele acaba com a sua própria vida. O que isso pode significar? Quando nega a própria palavra de Deus, quando nega a inspiração da Bíblia, que Pedro havia enfatizado no final do capítulo 1. Lembra, os irmãos? Pedro disse: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Hereges nos dias de hoje negam a palavra de Deus. Tem uns falando de forma muito clara: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Você é um herege. Não escute nunca uma pessoa dessa. O que é que eles dizem mais? Os falsos mestres, irmãos, negam o caráter pecaminoso do ser humano, negam o pecado original, destacado na doutrina da depravação total. Os irmãos, fizemos uma rápida reflexão nessa quarta-feira passada sobre o pecado. Citamos Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Todos. A criancinha que você está com ela aí nos braços, no colo, nasceu em pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas os hereges negam a morte vicária de Jesus na cruz, negam a salvação somente pela fé, negam o julgamento eterno. Irmãos, esses falsos mestres um dia professaram crer em Jesus. Por isso que Pedro usa essa expressão que diz assim: eita, Pedro está dizendo que a pessoa perdeu a salvação? Não. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que ao ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou. Eles professaram que Jesus havia salvo a vida deles. E depois eles negaram isso. Essa é a resposta para essa afirmação. Por isso que é perigoso. Não é uma doutrina de outra religião, não é do Islã, não é do hinduísmo, não é do budismo. Vem de dentro do cristianismo. Normalmente pessoas influentes, cativantes, pessoas que falam bem, têm uma boa oratória. Falsos mestres. Um dia eles fizeram sua profissão de fé, um dia eles se batizaram, mas depois negaram tudo. Só que pode ver, eles não negam tudo abertamente, irmãos. São falsos. Um deles aqui no Brasil, um dos mais destacados, disse: não, eu sempre cria desse jeito. Ele diz, eu sempre cria assim. Mentiroso. Seu mentiroso, você não cria. Eu escutava suas pregações. Você era um falso, você enganava. E tem crente escutando a mensagem dele, irmãos, hoje em dia. Eles negaram, por isso que aqui está dizendo. Vou repetir para os irmãos, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Lobos ferozes em pele de cordeiro, com fala mansa, falando de amor, de compaixão, de unidade da igreja, falando de tolerância. Eles dizem: eu conheço bem a igreja tradicional, da qual eu fiz parte. Eles dizem: não importa, placa de igreja. Presta atenção, a fala de Satanás é mistura de verdade com mentira. É assim, hein? Vai fazendo, você diz: isso é verdade, né? Placa de igreja não salva ninguém. Então ele está dizendo uma verdade, e diz uma heresia, e uma verdade, e uma heresia, e uma verdade. Ele diz: o importante é a mensagem de Cristo. Isso é verdade? É verdade. Só que Cristo está ensinando exatamente contra os falsos, contra Ele mesmo. E sabe qual é a mensagem de Cristo que Ele prega? A mensagem dele. Ele escolhe na Bíblia, ele diz: isso aqui Cristo disse.
Isso aqui ele não disse. Isso daqui Deus não disse, foi Paulo que disse. Isso aqui não foi Cristo que disse, foi Pedro que disse. E sai escolhendo, não se engane. Eles dizem que o importante é a mensagem de Cristo, mas eles estão negando a mensagem de Cristo, como Pedro está nos alertando, e Cristo também fez alerta. Cristo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Esses profetizaram. E em teu nome não expelimos demônios? Certamente nas suas igrejas eles expeliram os demônios. E em teu nome não fizeram milagres? Assim, pode ter certeza que nos últimos dias o iníquo vai fazer muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 e 23. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado. Cuidado ao ouvir podcasts, canais no YouTube, para não se deixar levar por falsas doutrinas. O ensino dos falsos profetas, dos falsos mestres, é cheio de bajulação. O dos falsos profetas também. Bajulação. Fez 2 chifres, Zedequias disse: vai que tu vais escornear os teus inimigos. O que é que os falsos mestres dizem? Siga essa mensagem aqui, que você vai ser vitorioso, que você vai ser feliz. É a mesma mensagem, mensagem atrativa, convidativa, cativante. Cuidado. Você percebe, irmãos, que tem que ficar o tempo todo em alerta. Entende o perigo que sempre ronda a igreja? Os falsos mestres chegam ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Negarem, irmãos, Cristo que nos resgatou, com seu próprio sangue nos comprou para si um povo para fazer a sua vontade. O que é que você tem que fazer, irmão? Você tem que observar os ensinos de Cristo. Veja que esses ensinos estão em harmonia com o que os profetas anunciaram. Os ensinos de Cristo estão de acordo com a mensagem dos apóstolos. Para conseguir combater os falsos ensinos, você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer a mensagem verdadeira de Cristo. Você precisa conhecer a doutrina dos apóstolos, senão você vai ser levado pelas mentiras dos falsos mestres. Lembra o que eu lhe disse no início da pregação? Hoje em dia, o que se está dizendo diz: a letra mata. Não, irmãos. Nesse sentido, não mata. Porque o próprio apóstolo Pedro, aquele que disse: eu fui testemunha da vida de Cristo. Eu fui testemunha da glória de Cristo. Eu vi a sua glória. Ele disse: vocês fazem bem em se agarrar à palavra da verdade. Senão você vai ser levado pelas mentiras dos falsos mestres. O misticismo está tão presente nos nossos dias. O misticismo está tão arraigado nas igrejas que as pessoas trocam as verdades reveladas da palavra pelas revelações especiais. As pessoas não querem mais a verdade revelada aqui. Essa verdade que chegou até a gente com muita dificuldade, com sangue. Chega qualquer um nos dias de hoje. Sai de casa, chega na igreja, se levanta e diz: Deus me revelou isso. O povo escuta e nega que está aqui. Misticismo. Este, irmãos, é o gnosticismo com uma roupagem moderna. Esse tipo de coisa é gnosticismo. Se você não atentar para o evangelho, você vai crer naquilo que é chamado de graça barata.
Essa expressão foi a primeira vez trazida por um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. A graça barata, sabe qual é? É a pregação do perdão sem arrependimento. O batismo sem a disciplina. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. É a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Graça barata é Jesus apenas Salvador e não Senhor das nossas vidas. Se você não ficar alerta, você vai estar crendo em batalha espiritual. A guerra que os crentes enfrentam a todo momento com Satanás e suas hostes malignas. E é como se Deus estivesse fazendo força de um lado e Satanás e as suas hostes do outro. Já vi pessoas que vê batalha espiritual em tudo. Você andando, isso é uma batalha espiritual, batalha espiritual. Você vai crer, isso é um falso ensino. Não existe isso. Essas, irmãos, e outras heresias estão destruindo a igreja. Por que isso aconteceu? Porque a igreja deixou de ficar em alerta. A igreja baixou a guarda. O que é que Pedro nos chama? Para estar em alerta contra os falsos mestres. Que Deus nos conceda, irmãos, essa prontidão necessária. Amém.